o corpo. Ela disse que eles tinham convidados e nosso herói voltou surpreso. E atrás dele estava um enorme monstro de tanga e um machado nas mãos. Este monstro era claramente mais forte do que aqueles encontrados anteriormente na masmorra, e não estava ansioso para lutar, mas observava com atenção. Jin disse que este orc é incrivelmente forte, e acrescentou que nosso herói teve o azar de encontrar o chefe orc logo no início da masmorra. Mas Steve estava calmo e disse que na verdade havia 4 orcs aqui. A garota olhou para Steve incrédula, perguntando o que ele queria dizer. De repente, de diferentes direções veio o rugido e os sons de inimigos que se aproximavam. Jin disse em estado de choque que isso não poderia acontecer, especialmente em uma masmorra de 2º nível. Steve, com um sorriso, repetiu para a garota sobre a masmorra apenas do 2º nível. Jan não entendeu o que nosso herói quis dizer e perguntou o que havia de errado. Em resposta, Steve perguntou se ela realmente não sentiu isso ao passar pelo portal e esclareceu se ela era definitivamente uma profissional. A menina se irritou e tentou se justificar, dizendo que era por causa da pulseira. Steve se preparou para correr e pediu à garota que não interferisse em sua caçada. Naquele mesmo momento, ele avançou tão rapidamente que o chão se espalhou em diferentes direções, jogando a garota para trás. Cobrindo o rosto com as mãos, Jan se perguntou surpresa que tipo de velocidade louca ele tinha. Nosso herói se encontrou perto do orc e bateu-lhe com força no peito. Virando-se, ele pegou o machado que o orc havia deixado cair e se preparou para um novo golpe. O orc caiu de joelhos e esfregou a cabeça surpreso, tentando se recuperar do golpe. E neste momento o barulho dos orcs se aproximando por todos os lados estava cada vez mais próximo. Steve se virou e atingiu o orc com seu machado, cortando sua cabeça ao meio. Neste momento, um segundo orc já se aproximava dele, irritado com a morte de seu companheiro de tribo. Vendo o orc se aproximando, Steve balançou seu machado. Torop perfurou o monstro, soltando o último chiado e uma fonte de sangue. E outro já estava correndo para substituir o orc caído, segurando com força um machado nas mãos. Steve pulou na rocha e correu por ela, e o orc correu abaixo, perseguindo o cara. Depois de correr um pouco, Steve pulou do penhasco, avistando uma floresta com cipós à frente. Ele voou sobre as vinhas, observando o monstro, que naquele momento havia perdido Steve, e olhava em volta interrogativamente. Nosso herói saltou da videira, bem acima da cabeça do monstro desavisado. Enquanto isso, Vincent ligou para o cliente e pediu para transferir o saldo, pois mesmo com o nível C seria difícil sair desta masmorra. O homem mostrou os dentes de forma predatória quando ouviu a pergunta sobre qual era o nível desta masmorra. Enquanto isso, Steve matou outro monstro enfiando uma adaga em sua cabeça. Jan, que assistia à luta do nosso herói, olhou incrédula para o que estava acontecendo. Steve sentou-se ao lado de um dos monstros mortos, como se não percebesse que o próximo orc já estava correndo em sua direção. O cara se empolgou e disse que não importa o nível que eles estejam, se você pode matar todo mundo aqui. O monstro cravou um machado a poucos centímetros do nosso herói, que conseguiu reagir e pulou para o lado. Steve bateu com força no peito do monstro, fazendo-o voar para o lado. Com o próximo golpe vindo de cima, ele finalmente acabou com o orc, que caiu no chão. Steve, usando um capacete ensanguentado, olhou diretamente para o rosto do orc, de cuja boca escorria sangue. O monstro morto estava sentado perto de uma árvore e Steve viu uma placa que dizia que ele marcou 32 pontos. Nosso herói exclamou satisfeito, dizendo que esta masmorra é um verdadeiro tesouro. Sem se virar, ele entregou a mochila que lhe foi dada por IR para a masmorra nas mãos de Jan. A garota pegou a mochila surpresa e Steve pediu que ela ajudasse com as pedras ensanguentadas. Sem dizer mais nada, nosso herói caminhou em direção ao monstro, deixando Jan para trás, surpreso. Olhando para o cara, Jan pensou que embora ele fosse incomum, ele era apenas nível F. E enquanto Steve esculpia a pedra, a garota pensou que, apesar disso, ele facilmente executou um massacre sangrento. Como resultado, Jan concluiu por si mesma que nosso herói é simplesmente louco. De repente, a garota sentiu algo e olhou para o lado. Ela virou a cabeça para o lado e usou a habilidade inteligência. Enquanto isso, Steve esculpiu uma pedra ensanguentada e disse à garota para ver como ela era enorme. Mas Jan não se interessou e com os dentes cerrados disse que agora não era o momento. Steve olhou surpreso para a garota e perguntou por que isso acontecia. Jogando a mochila no chão, Jan disse que mesmo depois de matar 4 chefes orcs, o portal não abriria. A menina acrescentou que além disso só havia pedras nesta mochila, perguntando se ele sabia disso. Steve começou a tirar pedras da mochila e disse que nesse caso colocaria todas as malditas pedras aqui. A garota ficou cada vez mais irritada e esfregou a cabeça nervosamente, perguntando-se o que havia de errado com nosso herói. Incapaz de suportar, Jan disse que esta era uma masmorra de 4º nível. E se seu nível fosse mais alto, mesmo unindo forças, eles não sairiam daqui vivos. Steve disse em estado de choque que acabou de mandá-lo para a masmorra de 4º nível assim mesmo e de graça. A garota percebeu que nosso herói havia perdido metade de sua história e olhou horrorizada para o cara.
E Steve gritou de alegria que se ele sair daqui, com certeza jantará para Vincent. Jean não acreditou no que ouviu e perguntou desapontada se eles realmente eram idiotas. De repente, a garota sentiu que estava sendo atacada e se virou no momento em que o monstro voava para ela com uma arma. Ela queria agarrar a espada, mas o lado onde ela normalmente ficava pendurada estava vazio. Então Jean lembrou que havia deixado a espada na motocicleta porque estava com pressa para acompanhar Steve. Mas Steve veio em seu auxílio, cortando a cabeça do monstro antes que ele pudesse pegar a garota. Jean observou surpresa a cabeça do monstro voar para longe do corpo. O corpo sem cabeça desabou ao lado da garota, enchendo tudo de sangue. Steve sorriu olhando para Jean e disse que ele era forte, mesmo sendo mais forte antes. A garota não acreditou em suas palavras e olhou para ele com ceticismo. De repente, Jean sentiu algo e seus olhos se arregalaram de surpresa. Ele e Steve se viraram em uma direção e ouviram com cautela. A garota usou a habilidade clarividência e seus olhos brilharam com uma luz azul. Na luz infravermelha, ela viu dezenas de monstros se movendo em direção a eles e a amaldiçoou. Jean imediatamente disse a Steve que um bando de orcs estava se aproximando deles e eles estavam em um beco sem saída. Olhando para os orcs correndo com o líder à frente, a garota perguntou com medo se realmente havia um exército inteiro contra eles. Steve sorriu e disse que embora Mante não estivesse aqui, os monstros ainda vinham em sua direção, e Jean pediu para ele calar a boca. Os primeiros a se aproximar deles foram orcs montados em lobos aproveitados. Olhando para o atacante, Jean gritou que parecia que só havia orcs aqui. Mas Steve não ouviu a garota e ficou encantado com o lobo aproveitado. E nessa hora o ogro estava se aproximando e já começava a balançar a arma. Steve correu, dizendo para a garota não tocar nos monstros, e ela respondeu que não era nisso que ele estava pensando agora. A garota usou sua habilidade escudo e repeliu com sucesso o ataque do orc. E Steve correu em direção ao próximo atacante. A cabeça da organização se dividiu em duas partes e uma careta de surpresa congelou em seu rosto. E no momento em que o cadáver caiu no chão, Steve já estava correndo para a próxima tarefa. Neste momento, Jean usou a seguinte habilidade e tirou uma espada de seu inventário. Ela levou vários golpes no monstro que a atacou, mas apenas pequenos cortes permaneceram no local dos golpes. E o orc olhou surpreso para seus ferimentos. Jean fez uma careta e pensou que só pegou a lâmina, olhando para os ferimentos leves. Naquele momento, Steve veio correndo até eles e, gritando, "Eu disse para vocês não tocarem no que é meu", pulou em cima do orc. Com um chute, ele derrubou o monstro do lobo aproveitado e ele voou para o lado. Nosso herói pousou facilmente atrás da garota e se preparou para um novo golpe. Como um meteoro, ele avançou, eliminando todos os monstros em seu caminho. Nosso herói corajosamente correu para a batalha quando uma nova onda de orcs se aproximou dele. Mas no momento seguinte, ele foi derrubado com um golpe lateral com um enorme porrete. Enorme. Mesmo entre os outros monstros, o ogro jogou nosso herói na direção dos golpes vindos das costas do porrete. Aquela organização parecia, se não um líder, pelo menos um general do exército. Ele era maior que os outros, usando uma capa de pele e joias no pescoço. Jean percebeu imediatamente que esse monstro era o chefe de todos os orcs. Steve caiu no chão e a adaga voou de suas mãos. Mas ele imediatamente deu um pulo e, cerrando o punho, perguntou com entusiasmo ao monstro se ele era o chefe de todos esses monstros. Mas o orc apenas bateu o pé com tanta força que a poeira subiu ao seu redor e balançou sua clava. Jean correu até Steve, gritando que ele deveria ser destruído primeiro. No momento em que o taco quase atingiu o cara, ele correu para o lado, evitando o golpe. Ele escapou habilmente do segundo golpe e acabou acima da cabeça de um enorme monstro. Segurando a adaga com força nas mãos, nosso herói a abaixou com toda a força na cabeça do monstro. Jean não conseguia acreditar no que via e se perguntou em voz alta se ele realmente conseguiu. Steve, surpreso, tirou a lâmina da cabeça do monstro e viu que ela estava quebrada. Nesse exato momento, o chefe orc conseguiu atingir nosso herói com seu bastão e acertá-lo no estômago, jogando-o para longe de si. Jean não acreditou no que via quando viu que Steve ainda podia ser atingido. E neste momento, ninguém no departamento dos despertos suspeitava de uma armadilha. Melissa recebeu uma ligação de um subordinado e perguntou se isso era muito estranho, e ela perguntou o que exatamente. O cara perguntou se Jean não foi até Steve e Melissa perguntou o porquê dessa pergunta. Ele disse que os telefones de Steve e Jean estavam muito distantes um do outro e que não havia trânsito há quase 1 hora. O cara disse que, a julgar pelo sinal, Steve está na masmorra do 1º nível, mas não disse onde Jean está agora. Melissa começou a ficar nervosa e perguntou ao cara do que ele estava falando, porque eles deveriam estar juntos. Nesse momento, o resto do clã de Steve veio até o caminhão para descansar e deixar seus equipamentos. Donnie olhou para dentro do carro e viu que Steve havia deixado o telefone no banco do carro. Enquanto isso, o telefone de Jean permaneceu na motocicleta e fervilhava de ligações. Não conseguindo falar com Jean, Melissa perguntou ao seu subordinado se ele descobriu o que estava acontecendo e onde os rapazes estavam.
O cara respondeu que tinha acabado de verificar tudo e encontrou Jean na masmorra do 5º nível. A garota começou a se lembrar do que Jin ordenou para entrar no portal e se perguntou se valia a pena chegar a esse ponto. Mas imediatamente Medusa se reuniu novamente e perguntou quem estava no comando desta masmorra. O cara respondeu que esta era a guilda DGB e enviou informações sobre a guilda. Ela deu ordem para verificar o histórico de entradas nas masmorras de 5º nível e pediu para contatá-la com o chefe da guilda agora mesmo. Enquanto a luta continuava, Steve gemeu baixinho quando suas costas bateram na parede. E os monstros continuaram chegando, prontos para lutar, rosnando ameaçadoramente e brandindo suas armas. Vendo que nosso herói voou contra a parede, Jean correu em sua direção, gritando seu nome. Steve está inconsciente devido a um forte golpe quando de repente uma voz fala em sua cabeça mandando-o se levantar. Ao ouvir a voz, o cara recobrou o juízo e viu uma multidão de monstros correndo em sua direção. Mas isso aumentou ainda mais o interesse do nosso herói, e ele disse com um sorriso que era um pouco difícil para ele. Pulando no chão, Steve agarrou o monstro mais próximo e jogou-o sobre si mesmo com força. Este orc voou de volta, pegando outro monstro, e eles voaram de ponta cabeça para o lado. Nosso herói pegou 2 machados que foram lançados pelos orcs. Ele pulou no ar e jogou-os com força nos monstros que se aproximavam. Ambos os machados atingiram as cabeças dos orcs e eles caíram no chão, mas o resto dos monstros continuaram a se aproximar. Jin continuou a correr em direção a Steve enquanto uma chuva de flechas caía do céu. A menina ficou surpresa com a preparação desse exército, já que eles possuem até arqueiros. Ela habilmente se esquivou de várias flechas dando uma cambalhota para frente. Mas como Jean teve que parar, uma multidão de monstros dirigiu-se a ela. A garota não ficou surpresa e usou sua bomba de defesa antiderrapante, e a luz saiu de suas mãos. A partir desta luz, os monstros começaram a desmoronar como poeira. E quando os monstros começaram a cercar a garota novamente, Steve correu e agarrou a mão dela, puxando-a para a frente com ele. E o chefe orc assistiu sua fuga de longe, rosnando alto. Jin perguntou o que Steve estava fazendo, e ele respondeu que precisavam correr, sem largar a mão da garota. Jian disse com raiva que eles estavam cercados por monstros, para onde tiveram que correr. Steve puxou a moeda para a encosta da montanha, dizendo que estava vazia. Ela respondeu com medo de não poder ir até lá, pois só havia um penhasco à frente. Mas nosso herói continuou a puxá-la para frente, dizendo que é por isso que eles precisam ir para lá. De repente, Steve pegou a garota nos braços quando eles estavam quase no penhasco. A garota perguntou com medo o que ele estava fazendo, e Steve respondeu que ela deveria segurar firme. Nosso herói saltou do penhasco correndo, segurando Jean com força nos braços. Segurando a garota perto dele, o cara voou e vários orcs caíram atrás dele. Ele caiu com os 2 pés e o chão ao seu redor rachou e se espalhou em todas as direções. E ao redor de nossos heróis estavam os corpos dos orcs, que caíram junto com eles e foram quebrados no chão. A garota, abraçando Steve com força, olhou em volta surpresa, sem acreditar que estava viva. Steve exalou pesadamente após tal salto e abaixou as mãos, derrubando Jean no chão. Ele avançou, dizendo que quase morreram, deixando a garota deitada e confusa. A confusão da garota se transformou em surpresa quando ela olhou para cima. Ela olhou para o topo da montanha onde estavam os orcs e não acreditou que eles pularam de tal altura e permaneceram vivos. Os caras encontraram uma caverna para descansar, e naquele momento um uivo ecoou pela floresta. Jin e Steve estavam sentados em uma caverna. A garota abraçava os joelhos com as mãos, reclamando que os monstros uivavam de forma repugnante. Ela se virou para o nosso herói e, chamando-o de Senhor Incomum, perguntou qual era o plano dele. Steve respondeu que precisava matar mais 50 orcs. Então ele subiria de nível e poderia partir para a ofensiva. Ao ouvir a resposta, Jean abaixou a cabeça e fechou os olhos, suspirando pesadamente. Ela disse que os aumentos de nível não têm restrições, mas os power-ups sim. Ao que o cara respondeu que não tem nenhuma restrição. Jean não entendeu sua resposta e perguntou o que ele queria dizer. Steve apenas sorriu e repetiu que não tem restrições nem mesmo em power-ups. E neste momento houve turbulência no terreno, e 2 veículos militares avançavam em direção ao portal por onde nossos heróis entraram. E uma multidão de curiosos, jornalistas e militares já havia se reunido perto do portal, afastando a multidão da masmorra. O repórter disse que estava na masmorra do 5º nível da guilda DGB. Há 2 dias ocorreu um acidente aqui. O clã de Steve também estava perto do portal, e Donnie estava de joelhos soluçando, preocupado com Steve. A polícia levou Vincent embora, que disse que Ginny e Steve entraram na masmorra, mas acabaram confessando o crime após interrogatório. Os repórteres pediram a Vincent que comentasse a situação e perguntaram quais foram as últimas palavras de Steve. E Vincent ficou com raiva naquele momento, porque não sabia que Ginny era do centro de controle. O repórter disse que tanta atenção está sendo dada a Steve porque ele é um repatriado do 4º planeta, contando o significado que isso tem para o mundo e para o país.
Empolgada, Melissa entrou na sala do chefe. Ela perguntou severamente ao homem o que ele estava fazendo agora, surpreendendo-o com esta pergunta. Melissa xingou os homens que contrataram Vincent e disse que ele deveria detê-los. O patrão disse que esses caras sensacionais já haviam sido detidos. Só o auxiliar do patrão escapou, mas já estavam procurando por ele. A garota respondeu que isso era injusto. Era uma masmorra de 5º nível, como alguém poderia usar a palavra sensacional. O chefe perguntou se ela queria que ele fechasse toda a guilda. Isso traria Steve e Jean de volta vivos. Mas Melissa ficou furiosa com a resposta e perguntou se era a mesma coisa. O patrão disse que o fato de Steve ser do 4º planeta é apenas uma suposição. Talvez ele seja da masmorra, e não do planeta. Melissa ficou indignada com essas palavras e com a desconfiança do patrão. A voz da TV dizia que, devido a recentes casos de organizações criminosas, deveriam ser tomadas contramedidas para fortalecer o controle sobre o gerenciamento ilegal de masmorras, irritando o chefe com essas palavras. Ele disse que eles estavam espalhando notícias que pressionavam as guildas e que os inspetores poderiam procurá-las. Mas Melissa não o ouviu e, com lágrimas nos olhos, disse que foi ela quem mandou Jean para lá. O chefe se virou surpreso e olhou para a garota. Ele disse que também não foi fácil para ele, mas só podiam acreditar e esperar. E neste momento o repórter disse que a chance de sobreviver nesta masmorra era muito pequena. Essas palavras finalmente acabaram com Melissa, e ela caiu de joelhos, soluçando. A menina tentou conter os soluços cobrindo a boca com a mão, mas em sua cabeça só havia pensamentos sobre Jean. E nessa hora caiu neblina na masmorra. As árvores já estavam sem folhas, mas as folhas amarelo-avermelhadas ainda estavam preservadas nos arbustos. Os orcs continuaram a procurar por nossos heróis e um deles estava apenas verificando os arredores. De repente, uma pequena fada apareceu na frente dele, envolta em luz azul. O orc olhou surpreso para o muro bebezinho que voou até seu focinho. Mas no momento seguinte ele tentou pegá-la, porém a fada foi mais rápida e conseguiu voar para longe. O orc perdeu a paciência e gritou um feitiço em sua própria língua a plenos pulmões. Seu machado brilhou com uma luz amarela, e ele novamente tentou alcançar a fada, balançando o machado. Mas o bebê foi mais ágil e esquivou-se habilmente de todos os golpes, voando para o mato. O orc seguiu a fada e, olhando para trás da árvore, ficou surpreso por ela ter desaparecido. E naquele exato momento, a lâmina de Steve mergulhou em sua cabeça por cima, cortando-a ao meio. Steve sorriu satisfeito e disse que faltavam 3 para matar e ele subiria de nível. Enquanto isso, Jean usou a habilidade Clarividência para encontrar inimigos. Graças à sua habilidade, ela viu na luz infravermelha que havia um orc não muito longe dela. Ela disse a Steve, que estava por perto, que havia outro orc em centenas de lugares. Nosso herói avançou de seu lugar, deixando uma onda de choque atrás dele. A garota não esperava que ele avançasse tão rapidamente e tentou impedi-lo. Mas Steve já estava voando em direção ao próximo orc, balançando a adaga, mirando em sua cabeça. Jean correu atrás dela, gritando a plenos pulmões que era uma armadilha. Mas ela não teve tempo, e o orc ativou uma armadilha. Vários troncos afiados saíram do chão, bem embaixo do nosso herói, jogando o cara fora. Ele voou contra a parede, bateu nas costas e a adaga caiu de suas mãos. Jean assistiu horrorizada enquanto nosso herói era atacado. De repente, o orc pegou uma buzina e tocou nela, espalhando o sinal para o resto de seus companheiros de tribo. Todos os orcs ao redor ouviram esse som, percebendo que a armadilha havia funcionado e um deles havia encontrado Steve. Ao mesmo tempo, após o sinal, vários orcs que estavam emboscados começaram a rastejar para fora do solo. Jean correu com todas as forças em direção ao nosso herói, gritando no caminho para ele se levantar rapidamente. Graças ao grito de Jean, Steve recobrou o juízo e voltou com raiva. Nosso herói ainda estava recuperando o juízo, e uma multidão de orcs já estava correndo em sua direção, pronta para despedaçar o cara. De repente, todo o corpo do cara estremeceu e ele agarrou o peito, surpreso por ter caído em uma armadilha. Ele não entendia o que estava acontecendo. Seus sentidos estavam entorpecidos, e todas as suas forças pareciam ter abandonado seu corpo. Enquanto isso, os orcs se aproximavam e um deles já levantava a mão para atacar. E então Steve percebeu que se sentia mal porque estava jejuando há 2 dias. Jean chegou bem a tempo e usou sua habilidade Bomba de Defesa, dispersando os orcs que se aproximavam. Graças ao feitiço, a primeira linha de orcs foi atingida, alguns se dissolveram completamente e outros receberam ferimentos mortais. Após o feitiço, Jean caiu no chão e Steve correu em sua direção. Ele pegou um machado que estava no chão e matou 2 orcs com um golpe. Um sorriso travesso apareceu em seu rosto novamente, e ele pensou que ainda restava mais um. E saltando para atacar o próximo orc, Steve pensou que havia sido nivelado. Mas nosso herói nunca foi capaz de atacar, porque um golpe da enorme clava do chefe orc atingiu seu peito. O monstro jogou nosso herói com força e ele, como uma boneca, voou de volta. Naquele momento, Jean, que havia perdido a consciência após usar a habilidade, voltou a si.
Ela viu na frente dela um enorme orc com uma clava nas mãos, que rosnava ameaçadoramente. Com desprezo, a garota disse que esse orc era apenas um cara gordo. E Steve voou para frente até encontrar um orc no caminho, com quem colidiu. O machado caiu das mãos de Steve e perfurou a cabeça do orc. E ao mesmo tempo, nosso herói recebeu uma mensagem de que seu nível havia aumentado. Deitado de costas, Steve viu uma mensagem pedindo-lhe para escolher a habilidade de se transformar em uma fera. Steve ficou surpreso com a habilidade que recebeu e se perguntou se valia a pena gastar os pontos que recebeu nisso. E neste momento, o chefe orc estava se aproximando de Jin, que tentava se levantar. Mas a garota nem teve forças para simplesmente se levantar. De joelhos, ela convocou sua espada, não desistindo sem lutar. A essa hora, a noite já havia caído na cidade, e na casa do clã de Steve, o nome deles era Peck. A vovó carregou uma tigela vermelha de comida para o cachorrinho e o forçou a comer. Ao ouvir a vovó, o cachorrinho branco correu em sua direção, latindo de alegria. A vovó disse tristemente ao cachorrinho que agora não se sabe o que aconteceu com seu dono, se ele está vivo. Mas o bebê não entendeu nada do que foi dito e caminhou alegremente até a tigela de comida. E a batalha continuou. Jan, com o que restava de suas forças, repeliu os golpes do orc com a espada invocada. Steve, neste momento, ativou a habilidade Summon Beast. De repente, Pac, que estava comendo, decolou e começou a brilhar em azul. A vovó observou com medo o bebê brilhar e subir lentamente do chão. A fumaça negra começou a subir das costas do nosso herói. E Jan defendeu outro golpe, saltando para longe do enorme porrete. O rosto de Steve começou a se transformar em uma boca preta cheia de dentes, envolta em fumaça. E a garota mal se esquivou dos golpes, tentando ganhar pelo menos um tempinho. Mas, ao contrário de Jian, o chefe orc tinha muita força e brandia sua arma com facilidade. A fumaça preta começou a se dissipar, e o pelo preto que cobria o corpo de Steve começou a ficar branco como a neve. Jan errou um golpe do orc e ele a acertou com uma clava, jogando-a para o lado. A espada da garota caiu de suas mãos e caiu no chão com um som retumbante. O chefe orc correu em direção à garota caída, e ela apenas cobriu a cabeça, impotente. E naquele momento um meio-lobo de pelo branco como a neve em armadura preta aproximou-se deles. O orc percebeu a aproximação da fera, mas ela já havia levantado a pata com garras para atacar. Com uma pata, a fera derrubou o chefe orc no chão, apertando sua cabeça. Jan ficou surpreso ao ver um lobisomem do tamanho do chefe orc e o derrubou facilmente. Steve desferiu golpes no orc, transformando sua cabeça em uma polpa sangrenta. O chefe orc não se moveu mais e Steve continuou a socá-lo, derrubando-o no chão. Jan assistiu à luta em estado de choque, tendo dificuldade em entender o que estava acontecendo. Enquanto isso, Steve devorava o corpo do monstro, recebendo 45 pontos pela morte. Tendo terminado com o chefe orc, Steve voltou seu olhar para a garota e percebeu seu olhar surpreso. Olhando mais de perto o lobisomem, a garota perguntou surpresa se ele era Steve. A fera abriu a boca ensanguentada e latiu, primeiro uma vez e depois várias outras. Jan ficou surpresa ao ver o lobisomem latindo. Ela ficou surpresa e disse: "Acontece que ele não é um lobo, mas um cachorro." E ele latiu de novo. O repórter disse que há 3 dias se soube que 2 pessoas caíram na masmorra, mas não saíram. E agora há uma motocicleta solitária perto da entrada. Ele entrevistou o chefe do Awoken Bureau e pediu ao público que explicasse o que era esse lugar. O homem disse que este lugar se chama Castelo dos Orcs e é recomendado que um grupo de 30 pessoas, incluindo pelo menos 10 mercenários de nível A, desça até lá. Ao ouvir essa história, a operadora disse que se tratava de um circo e o governo mandou Steve lá para se livrar das guildas. Ele perguntou quanto tempo teria para filmar a entrevista e o apresentador perguntou quantas pessoas Steve incomodaria se voltasse. A operadora perguntou como ele sairia dali, já que não era Hero, mas apenas nível F, e acrescentou que em 2 dias todos estariam escrevendo sobre isso. Acrescentou que vão escrever sobre o facto do seu país ter perdido o lugar no ranking. Enquanto isso, na casa do clã de Steve, Peck voltou a ser um cachorro comum, latindo alegremente. A vovó perguntou com medo do que diabos estava acontecendo. Jean, assim como a vovó, ficou muito surpresa com a transformação de Steve. Tendo retornado à sua aparência normal, Steve disse que poderia se fundir com os animais que havia domesticado, ou seja, isso não é uma transformação, mas sim uma unificação. Ele se virou para a desanimada Jean e perguntou por que ela estava de pé. Eles precisavam juntar tudo o que pudessem e ir embora. Mas Jean, com desespero na voz, disse que tudo isso era inútil. Nosso herói não entendeu por que Jean disse isso e perguntou por que ela pensava assim. Jean, em vez de responder, apenas disse que aquele lugar se tornaria o túmulo deles. Steve virou-se para a garota e perguntou o que ela queria dizer. O céu começou a chover quando a garota disse que mataram o principal, mas o portal não abriu e perguntou o que ele achava que isso significava. Ao ouvir as palavras de Jean, Steve de repente percebeu que ela estava certa e que o portal não havia sido aberto.
Steve apontou para o corpo do chefe orc e perguntou se ela realmente queria dizer que aquela aberração não estava no comando. Sem sombra de dúvida, Jan respondeu que tudo era exatamente assim e que havia alguém mais forte aqui. Steve sorriu e perguntou quem era esse cara que a fez começar imediatamente a falar sobre túmulos. O rosto da menina estava sério e sob a chuva torrencial ela começou a contar a história. Cerca de 3 anos atrás, quando Jan tinha acabado de atingir o nível B, ela e seu grupo desceram para a masmorra. Ela se juntou a um ataque de 20 pessoas, 10 das quais eram do nível A do departamento de controle, e começaram a explorar a masmorra de 5º nível. Jan caminhava em grupo com outros rapazes e havia total concentração em seus rostos. O cara na frente de Jan de repente se virou e olhou para ela. A menina ficou surpresa com o olhar tão atento e perguntou o que era. O cara perguntou cuidadosamente como estava o tornozelo dela, confundindo a garota. Ela respondeu com um sorriso que não precisava prestar atenção. Já havia passado. O cara sorriu sinceramente para ela e respondeu com carinho nos olhos que isso era bom. Melissa seguiu e disse que eles eram um casal fofo, e por isso ela disse que o casal não deveria sair em missão junto. O esquadrão invadiu o castelo dos orcs e uma das paredes foi explodida por explosivos, despedaçando-se. Um destacamento de orcs saiu para interceptar e correu em direção ao ex-mercenários. Um dos mercenários ordenou que atacassem ainda mais a torre e ordenou que Melissa segurasse os orcs por 3 horas. A garota dispersou a multidão de orcs com um feitiço e disse que isso durou 3 horas. O cara continuou dando ordens e disse que as defesas ficaram enfraquecidas por 4 horas, perguntando quem estava lá. O cara respondeu que já estava a caminho há 4 horas, mas o golpe do orc não permitiu que ele terminasse. Jan pegou a mensagem e gritou que precisavam de ajuda. Melissa correu em direção a Jean, gritando para ela aguentar mais. Mas Jan foi derrubado e caiu no chão, gritando de dor. E um enorme orc já estava se aproximando dela, sorrindo. A garota olhou horrorizada para o orc e não conseguia nem se mover. Mas eles vieram em seu auxílio e o cara usou um feitiço para dispersar todos os monstros que se aproximavam dela. A partir deste feitiço, os orcs se transformaram em pó como estátuas de pedra. E Melissa continuou a correr em direção a eles, espalhando os monstros com bolas de fogo, abrindo caminho. Os orcs queimaram e explodiram com esses golpes, mas ainda assim não recuaram e avançaram. Melissa gritou para Jan e Tim olharem na direção das 2 horas. Os caras se viraram e viram que outro esquadrão de orcs estava se aproximando deles. Tim sorriu para Jean e a convidou a seguir em frente. Mas Jan ficou com medo e tentou contar algo a Tim. O cara agarrou a mão dela e puxou-a para frente, oferecendo-se para conversar lá fora, mas a garota tentou impedi-lo. Virando-se, ela pensou que uma sensação estranha a estava assombrando. De mãos dadas, Jean e Tim fugiram de um esquadrão de orcs que quase os alcançou. Jan pensou que lhe parecia que estavam sendo observados e, ao longe, apareceu um enorme orc com 3 olhos. Um clarão brilhante e a mão junto com a espada foram arrancadas do corpo e voaram para o chão. Jan voou de ponta cabeça, tentando parar. A garota ainda estava deitada no chão, quando uma espada cravou-se no chão à sua frente, a poucos centímetros de sua barriga. Todos os membros do esquadrão mercenário se viraram e a confusão ficou visível em seus olhos. E Tim, com o rosto coberto de sangue, estava deitado no chão com os olhos vidrados. E acima dele erguia-se o rei, um orc em armadura de ferro, que ergueu sua arma sobre Tim caído no chão. Tim encontrou o olhar de Jean e sussurrou a palavra espada, mas a garota não entendeu o que ele quis dizer. A garota lembrou como ela e Tim praticavam no dojo, e ouviu a voz dele. Coloque parte de sua alma em sua espada, assim como um leque não pode viver sem o vento. Então a espada, a fé e o coração devem se tornar um. Tim sorriu calorosamente para ela e disse, segure a espada, Jean. O rei orc baixou sua lança com força e sangue espirrou em diferentes direções. Depois de terminar a história, Jan abaixou a cabeça e enxugou secretamente as lágrimas. Steve colocou a mão no ombro dela e virou-a para ele sem dizer uma palavra. Nosso herói colocou a mão na cabeça de Jean, tentando confortá-la. Ele abraçou a garota, puxando-a para mais perto, dizendo, então foi isso que aconteceu. E a espada que Jan havia esquecido na motocicleta pareceu começar a queimar, e uma névoa branca começou a emanar dela. Donnie estava transmitindo ao vivo naquele momento e soluçou alto, lamentando por Steve, perguntando como ele poderia deixá-los. E os comentaristas discutiram o que havia acontecido. Alguns não acreditavam que Steve havia morrido. Alguns disseram que nem mesmo ele poderia sobreviver na masmorra de 5º nível. E outros desejavam que Steve lidasse rapidamente com todos os orcs. E Melissa sentou-se ao lado de Donnie e chorou por Jean. O repórter disse que hoje o grande xamã realizará um ritual para o retorno seguro dos desaparecidos. Ele continuou dizendo que um ataque de mercenários locais de alto escalão estava se reunindo em frente à masmorra, em busca de vingança. Morris era um dos voluntários e infelizmente pensou que se Steve tivesse se juntado à guilda, isso não teria acontecido.
mas era certo apenas usá-lo. Um homem de cabelo comprido assistia a esta reportagem sentado na sala. Os braços de uma mulher envolveram o pescoço do homem por trás, e a garota perguntou o que era, e o cara respondeu que era apenas uma transmissão de sua terra natal. Foi o famoso Hiro. Ele disse que os shows neste país continuam igualmente chatos. E Steve e Jean fizeram um verdadeiro banquete na caverna. O cara ficou surpreso que depois de subir de nível você pode comprar mais comida na loja. O cara recomendou experimentar um sanduíche de bife, e a garota respondeu que com tanta variedade ele poderia abrir um fast food. Mastigando um hambúrguer, Steve disse a Jean que ela também adorava comida. Dando uma mordida no novo hambúrguer, ela perguntou se 12 pedaços era demais. Mas aparentemente as palavras de Steve a confundiram e ela deixou o hambúrguer meio comido de lado, dizendo que estava satisfeita. Nosso herói não entendeu como ela conseguia se fartar e acrescentou que já estava no dia 22, convidando a menina a continuar comendo. Jean sorriu suave e gentilmente para Steve e disse que estava muito grata a ele de qualquer maneira. O fogo na caverna foi substituído por uma nuvem de vagalumes, e Steve perguntou com interesse se daquela vez Jean pegou a espada e matou o Rei Orc. A menina respondeu com tristeza que perdeu a consciência no local, e quando ela acordou, ela já estava no hospital, e Melissa trouxe a espada de Tim para ela. E apenas 2 mercenários idosos de nível A foram capazes de derrotar aquele orc, sacrificando-se a força do ataque do Rei Orc era comparável ao ataque de 5 líderes orcs de uma só vez. Steve disse que isso significa que existe um orc aqui também e perguntou onde ele está. A garota respondeu que ele estava no castelo dos orcs, que não ficava num raio de 1 quilômetro. E nesse momento, uma fada que já havia distraído o orc voou até a caverna onde os rapazes estavam sentados. Jean disse que os líderes orcs estão em 4 pequenas torres, e os senhores estão na torre do meio. E se você cruzar a parede, milhares de orcs se moverão para lá. Uma fada voou até Steve e sussurrou algo em seu ouvido. Ao ouvir a notícia, ele sorriu satisfeito e disse que havia encontrado a fortaleza dos orcs. Jean ficou surpreso com a velocidade e perguntou surpreso se ele a havia encontrado tão rapidamente. Steve estava confiante em suas habilidades e se ofereceu para prosseguir com um sorriso. Jean não tinha tanta certeza e perguntou qual era o plano deles. O sorriso de Steve mudou para uma expressão séria e ele respondeu: "Encontre e mate." Jean raiu dessas palavras e disse que teria batido nele, mas não tinha mais forças. Neste momento, o castelo dos orcs era barulhento, e rugidos podiam ser ouvidos de todos os lugares. Os portões de madeira da fortaleza começaram a baixar lentamente, rolando sobre o fosso perto do castelo. E dezenas de guerreiros orcs montados em lobos saíram correndo pelo portão. De repente, Steve saiu correndo dos arbustos disfarçado de Peck. E Jean montou nele, segurando-o pela crina. Os rapazes correram para o portão aberto, de onde acabavam de emergir destacamentos de guerreiros. Mas não foi possível passar despercebido, e os goblins nas muralhas do castelo os descobriram imediatamente. Os guerreiros lobos que saíram do castelo também viram os rapazes e começaram a se virar, e Jean percebeu isso. A garota gritou para Steve que a cauda do exército orc estava atrás deles e pediu que ele se apressasse. Eles avançaram o melhor que puderam quando viram que o portão começou a subir lentamente, e os arqueiros nas muralhas se prepararam para o ataque e puxaram as cordas dos arcos. Uma chuva de flechas caiu sobre nossos heróis, mas Jean ergueu um escudo e nenhuma flecha os atingiu. Correndo até o portão meio fechado, a garota gritou para Steve pular. Ele pulou no portão correndo, agarrando-se à borda, e os guerreiros permaneceram para trás. Mas mesmo fora dos portões do castelo, um destacamento de orcs esperava por eles, prontos para atacar e defender o castelo. Jean usou sua habilidade bomba defensiva, gritando seu nome. A explosão abriu caminho para eles, varrendo todos os orcs em seu caminho. Steve continuou correndo, evitando os orcs sobreviventes. A garota ordenou que ele corresse para o centro, e Steve mentalmente disse a ela para segurar firme. Steve correu e os orcs atrás dele foram espalhados para os lados pela onda de choque. Nosso herói avançou bem ao longo da muralha do castelo. Jean ficou surpreso e agarrou a crina da fera com mais força. Vários orcs pularam de cima e passaram voando por nossos heróis. Um deles derrubou Jean das costas de Steve. A garota voou junto com os orcs e Steve começou a se virar. Mas Jean gritou para ele não pensar na garota e seguir em frente. Ela virou-se no ar, notando a plataforma, pegou a mão na parede. Jean saltou habilmente para esta plataforma e evitou mais quedas. Mas assim que a garota pousou, uma multidão de orcs correu em sua direção. Mas Jean não se surpreendeu e convocou uma espada que apareceu envolvendo a garota em um raio azul. Steve neste momento continuou a subir a parede, e os orcs só puderam observá-lo e rosnar. E no topo da torre havia um trono, em torno do qual não havia paredes. O rei orc de 3 olhos, que estava sentado com os olhos fechados, de repente os abriu. Ele sentou-se orgulhosamente em seu trono sozinho quando sentiu algo.
O monstro levantou-se do trono e caminhou até a borda para ver o que estava acontecendo. E naquele momento nosso herói saltou sobre ele, expondo a boca com dentes afiados. A fera agarrou a garganta do rei orc, mordendo seu pescoço. Steve o derrubou e eles voaram juntos da torre onde ficava o trono. O enorme rei monstro caiu, e seu peito foi perfurado pela torre de uma das torres. Steve recebeu uma mensagem de que seu nível havia aumentado. Lascas da torre voaram como granizo, caindo sobre os orcs que estavam abaixo. De repente, uma explosão foi ouvida em uma das torres, e os orcs se viraram surpresos com o som. Do local onde ocorreu a explosão, orcs e Jin voaram para o chão. E durante o voo, a garota pensou: é assim que ela vai morrer. Mas de repente uma pata branca com garras agarrou sua mão e ela olhou surpresa. Steve puxou a garota bem na frente do chão e correu para frente, e os orcs correram atrás deles. Eles correram um pouco para frente e a garota perguntou o que aconteceu com o rei. E Steve respondeu que o matou. Jogando a garota de costas, Steve disse que era hora deles se prepararem para começar a correr. Jin agarrou a crina do cara e perguntou se ele realmente foi capaz de matar o rei, e Steve sugeriu que ela examinasse a área. Jan ativou a habilidade Clarividência e disse, incrédula, que o portal havia sido aberto. Ela não conseguia acreditar que Steve foi capaz de matar o rei orc, e tão rapidamente. E nesse momento, no solo, um dos aparelhos começou a apitar e a hora apareceu na tela. O cara da guilda DGB só conseguiu grunhir em estado de choque, surpreendendo seu parceiro. Ele ainda era capaz de dizer que era a 127ª masmorra. E o segundo cara perguntou em estado de choque o que isso significava. Donnie também viu um contador de tempo aparecer acima da masmorra e perguntou surpreso o que era. Melissa ouviu um anúncio de que a contagem regressiva para a explosão do portal começou na masmorra número 127. Lágrimas brotaram dos olhos da garota quando ela percebeu que Jan poderia estar viva. A multidão reunida no portal rugiu ao ver a contagem regressiva para a explosão do portal começar. Steve perguntou a Jin se ela havia encontrado o portal. A menina ficou um pouco confusa e respondeu que havia encontrado. Ela imediatamente se recompôs e disse que ele estava às 11 horas, a 700 metros do castelo, e faltavam 10 minutos para a explosão. Steve e a garota correram para frente, mas os orcs não ficaram para trás e alcançaram os rapazes. De repente, Steve virou uma esquina, sentindo um cheiro familiar. Jan perguntou para onde ele estava indo e acrescentou que não tinham tempo para isso. Steve não disse nada. Ele correu até o cercado onde havia uma matilha de lobos. Com um sorriso no focinho cheio de dentes, ele ativou a habilidade Taming. Jan perguntou em estado de choque o que ele estava fazendo. Por que os estava domesticando? E os lobos, ouvindo o comando, congelaram e olharam para Steve. Nosso herói se virou e correu de volta para o portal, ordenando aos lobos que corressem atrás dele. Os lobos seguiram Steve obedientemente, saltando sobre os cercados. Olhando em volta, Jim perguntou se Steve realmente queria levá-los com ele. Steve respondeu que sim, porque agora eles são uma família. Mas por causa desta manobra, os orcs estavam agora na frente, bloqueando a sua passagem. Jan disse que eles estavam cercados, esperando claramente esse resultado. Naquele momento, uma fada voou até Steve e sussurrou algo em seu ouvido, e Steve comunicou que havia uma passagem em algum lugar próximo. Jan ficou surpreso e perguntou onde ele estava. Ela imediatamente ativou a habilidade Clarividência e viu a curva desejada. A garota ordenou que agora precisássemos virar à direita, e Steve correu para a direita. E seguindo os passos do cara, uma multidão de lobos correu, também correndo para a curva. Os orcs correram atrás dos nossos heróis, rosnando de raiva. A garota apontou para o enorme portão à frente, e disse que eles precisavam ir até lá. Steve ficou animado e disse que eles estavam saindo daqui, ganhando velocidade. Nossos heróis e uma matilha de lobos saíram correndo pelo portão e atravessaram a ponte. Jan disse que faltava 1 minuto para o portal explodir. De repente, eles viram uma porta azul brilhante na frente deles e disseram alegremente que o portal estava aqui. Jan disse que faltavam 23 segundos para o portal fechar e alguém da perseguição jogou uma lança nos caras. Jan sentiu o perigo que se aproximava e se virou. Steve correu para frente, sem perceber como a lança atingiu a garota nas costas. Com o golpe, a garota caiu no chão e rolou de cabeça para baixo, e os orcs se aproximaram dela. Os lobos já haviam corrido para dentro do portal quando Steve se virou, percebendo que Jin havia caído de costas. Os orcs estavam se aproximando-se rapidamente da Jan caída. A lança enfiou-se na mochila nas costas de Jan, e as pedras que cortaram dos monstros caíram dela, e ela tentou se levantar. Steve já havia se virado e estava correndo em direção à garota, apoiando-se nas patas traseiras. Jan tentou se levantar, mas não tinha mais forças e abaixou a cabeça, resignada com a situação. Ao ver Steve correndo atrás dela, ela gritou para ele ficar para trás. Mas nosso herói não a ouviu e se aproximou cada vez mais rápido, ganhando velocidade. Jin mais uma vez gritou desesperadamente para Steve não se aproximar, e o cara pegou a lança que derrubou a garota.
E o orc já estava perto de Jean e brandiu a lança, preparando-se para atacar. Mas Steve foi mais rápido e atirou a lança no peito do orc, derrubando-o do lobo. E do outro lado do portal, o repórter disse que faltavam 8 segundos para a explosão, e as pessoas reunidas iniciavam uma contagem regressiva. Donnie e Melissa continuaram chorando enquanto esperavam pelos rapazes. E a operadora disse que parecia que havia um cano. O cara disse que a audiência era de 60% e se a galera voltasse seria uma verdadeira sensação. Steve correu até Jean e a pegou nos braços, segurando suavemente sua cabeça. A garota disse com tristeza que faltavam apenas 4 segundos para a explosão, ligando para Steve. A fera pareceu brilhar e transmitiu mentalmente à garota que ela deveria segurá-la com mais força. Outro orc já estava perto dos rapazes e balançou o machado para atacar, mas no segundo seguinte apenas poeira permaneceu no lugar dos caras, e a onda de choque do empurrão de Steve jogou para trás os monstros. A contagem regressiva terminou e a multidão congelou, incapaz de acreditar que ninguém havia retornado. Os orcs ficaram perto do portal e observaram enquanto ele mudava de azul para brilhar com luz amarela. E finalmente o portal explodiu. Os orcs próximos explodiram e os sobreviventes fugiram. O apresentador disse que os moradores haviam encerrado a contagem regressiva e estavam esperando, mas Steve e Jean não estavam em lugar nenhum. De repente, relâmpagos começaram a aparecer no portal, causando excitação entre os espectadores. Os lobos foram os primeiros a sair do portal e as pessoas começaram a gritar, perguntando o que estava acontecendo. Todo o rebanho saiu correndo do portal, chocando todos os espectadores, que congelaram em silêncio, com a boca aberta de surpresa. E atrás dos lobos, os caras voaram para fora do portal na velocidade de uma bala. Os espectadores não conseguiam ver claramente quem apareceu no portal e não tinham certeza se uma pessoa apareceu ali. Militares e repórteres correram para o suposto local de pouso de Steve e Jean. Com o impacto, um buraco apareceu no chão, no qual Steve estava deitado, segurando Jean firmemente contra ele. A multidão gritou que eles conseguiram sair vivos e se perguntou como isso aconteceu. E os lobos juntaram-se ao barulho da multidão, uivando para a lua cheia. A ambulância correu para o portal, e o apresentador disse que um milagre havia acontecido. 2 pessoas conseguiram sair da masmorra do 5º nível, ficando lá por quase 5 dias. No escritório, Melissa mostrou à multidão uma foto tirada no local do incidente. Ela disse que já haviam sido levados para o hospital. Alguém perguntou por que eles estavam assim, e foi informado que as condições ali não eram as melhores. Melissa também mostrou um artigo que falava sobre um retorno milagroso, que um cara da idade de F completou a masmorra de 5º nível e perguntou se Hiro o desafiou. O patrão riu nervosamente e disse que o artigo era bastante provocativo. Melissa disse, descontente, que alguém havia espalhado a notícia, acrescentando que foi um ótimo trabalho. O chefe respondeu que era função deles agir e não procurar os culpados, e sugeriu continuar. Ela disse que à medida que as informações sobre Steve se espalhavam, representantes de diversas organizações começaram a entrar no país para buscá-lo. O patrão ficou bravo com a notícia e chamou todos de bastardos. Melissa mostrou fotos dos homens, chamando-os pelo nome e dizendo quem vinha de qual organização. Ao ver a foto, o patrão ficou furioso e disse que esse agente sem escrúpulos também estava aqui. A garota confirmou que ele também havia chegado e acrescentou que foi ele quem atraiu Hiro da última vez. O chefe disse que primeiro precisávamos entrar em contato com Steve e perguntou se havia outra forma além do contrato. O médico que conversou com Steve imediatamente após seu retorno disse que sua família estava aqui e ele não iria embora. O patrão perguntou surpreso se ele realmente valorizava mais a família do que o dinheiro, e o médico respondeu que ele convivia com lobos há cerca de 1000 anos e sentia falta dos parentes. O cacique acrescentou que quando voltou à terra sentiu falta dos lobos e decidiu que não seria compreendido. O médico disse que o principal para ele é estar em família. Parece que isso é perfeitamente compreensível. Doc continuou e disse que Steve deveria ter um lugar onde morasse com sua família e não fosse tocado. Então ele não iria contra o governo. O patrão concordou e perguntou se deveriam tomar medidas em relação à chegada de agentes estrangeiros. Melissa mostrou uma foto na tela e disse que era uma casa abandonada perto da cidade. O chefe não entendeu por que ela mostrou isso e perguntou o que vem a seguir. Ela se ofereceu para dar a Steve esse território para uso e designar pessoas para ele, e acrescentou que esse lugar fica longe das pessoas e o torna seguro, mesmo que um portal seja aberto. O patrão disse que a casa parecia boa, mas precisava de alguns reparos e perguntou por Jean. Melissa disse que Jean é a melhor no ramo, e o patrão perguntou se ela havia acordado. A menina respondeu seriamente que ainda estava em tratamento no hospital. O chefe perguntou irritado se ela realmente escreve relatórios para Steve e é assustadora. Melissa mostrou uma frase na tela do monitor e disse que isso é exatamente o que algumas pessoas dizem sobre Steve, um canalha. A cara do patrão ficou séria e ele deu a ordem. Vamos trabalhar. A multidão estava furiosa na arena, e o anfitrião cumprimentou todos os torcedores do SPFC.
O apresentador com roupa vistosa disse ao microfone que esta é a melhor competição do planeta e que o evento principal está finalmente começando. A partida dos campeões. A multidão rugiu de expectativa, meninos e meninas gritando e agitando os braços. E então, na escuridão, apareceu a silhueta de um homem com capa de chuva e cabelos longos presos em um rabo de cavalo. O apresentador subiu em um estrado à luz dos holofotes e disse que apresentaríamos os campeões a todos. A figura de um homem apareceu na tela de um enorme monitor, e o apresentador disse que ele era o número 1 do ranking mundial. 21 lutas vencidas, vencedor entre todos os 45 SPFCs. O apresentador gritou ao microfone que era o homem mais forte do mundo e a esperança da humanidade. O apresentador continuou a apresentação, acrescentando que ele era um nível SS incomum, o espadachim mágico mais forte. Um cara de cabelos compridos apareceu na tela. Vestia um terno clássico preto. Uma fumaça preta começou a se formar em suas mãos e o apresentador o apresentou pelo nome, Hiro. Ao ouvir seu nome, a multidão explodiu em uma nova onda de aplausos entusiasmados. E nessa hora, na mão de Hiro, a fumaça negra virou espada. E o apresentador disse que, como se em resposta aos aplausos, a espada pegou fogo com uma chama negra. Uma garota de cabelos compridos sentou-se entre os espectadores e observou atentamente o que estava acontecendo. Assim que o apresentador se apresentou, Hiro pulou do pedestal, de onde surgiu cercado por chamas negras. Alguém da multidão disse que esta era a famosa Fênix. O segundo ficou surpreso se Hiro realmente queria terminar a luta com uma espada, já que Mikhail estava contra ele. E o Hiro já havia caído no ringue, deixando rachaduras no chão após o salto, e o apresentador disse que ele havia entrado no ringue. O cara ficou calmo, não respondeu à multidão e não pareceu reagir de forma alguma aos gritos dos fãs. O apresentador comentou que Hiro aparece no ringue com suas chamas de fênix características. O apresentador começou a apresentar o segundo participante, um homem-máquina classe C, uma estrela em ascensão, 13 vitórias, número 32 no ranking. O cara apareceu no pedestal e o apresentador apresentou o urso pardo russo Mikhail. O cara pulou facilmente do pedestal e correu para o ringue. No local onde ele pousou, o chão ficou coberto de rachaduras e o locutor disse que ele também entrou no ringue. Mikhail imediatamente correu para atacar e a arma em suas mãos começou a brilhar. O cara com um sorriso maligno disse a Hiro que tudo terminaria aqui para ele. A arma em suas mãos começou a atacar e Mikhail deu um pulo, preparando-se para atacar Hiro que estava em pé. A arma caiu com força no local onde Hiro estava e pedaços de pedras voaram em diferentes direções. O cara foi jogado para trás pela onda de choque e cobriu o rosto, protegendo-se da poeira crescente. Mikhail viu que Hiro conseguiu se esquivar e o chamou de ratinho. O cara disparou a arma e o apresentador disse que Mikhail começou a usar tiro de mana. O apresentador comentou que os fragmentos chegaram a atingir a cerca, mas Hiro desvia dos disparos com uma velocidade incrível. O anfitrião viu o próximo ataque de Mikhail e chamou-o de bazuca de mana. A arma na mão do cara disparou uma carga de poder incrível, destruindo tudo em seu caminho. Mas Hiro conseguiu se esquivar do tiro e começou a se aproximar de Mikhail. O anfitrião disse com entusiasmo que a espada de Hiro estava causando danos a Mikhail. Mas o cara respondeu imediatamente ao ataque disparando mana. Hiro atacou novamente com sua espada, mas Mikhail conseguiu bloquear. A arma de Mikhail estava quebrada pelos golpes do inimigo e ele respirava pesadamente. Mas Hiro não deu tempo para ele descansar e atacou novamente, e o cara só conseguiu se defender. De repente, uma espada apareceu da arma de Mikhail e ele tentou acertar Hiro, mas ele facilmente se esquivou do golpe. Hiro pousou atrás de Mikhail e preparou ambas as espadas para atacar. Ele se moveu com uma velocidade incrível, atingindo Mikhail um após o outro. Mas quando o cara parou, percebeu que todo o seu corpo estava enredado em correntes de aço. Mikhail mostrou os dentes com um sorriso maroto e disse que havia se contido. Preparando-se para atirar, ele gritou que seus ossos iriam quebrar. Mas Hiro respondeu calmamente. 7ª nota, Mikhail. Você já perdeu. No segundo seguinte, Mikhail engasgou e sangue jorrou de sua boca. Todo o seu corpo estava coberto de cortes dos quais jorrou sangue, fazendo o cara gritar de dor. Os espectadores ficaram em choque ao verem o enorme urso Mikhail cair no chão e Hiro se livrar das correntes sem o menor esforço. A multidão rugiu e o anfitrião perguntou o que aconteceu e declarou que Mikhail perdeu. O apresentador disse que Mikhail, que estava decidido a vencer, perdeu e não conseguiu se levantar. A partida foi interrompida e a ajuda chegou ao local. Os homens cercaram Mikhail, tentando curá-lo, mas Mikhail não mostrou sinais de vida, e um dos especialistas sinalizou que a regeneração era impossível. Na tela apareceu uma inscrição informando que Hiro havia vencido, e o apresentador disse que essa era a 22ª vitória do cara. Depois de sair do palco, um membro da comitiva de Hiro perguntou se ele havia usado um novo método, mas o cara respondeu que o havia acertado com uma espada comum.
Hiro parecia calmo e agradeceu a todos pelo trabalho, e prometeu tomar um drink com eles mais tarde. Mas assim que entrou na sala de espera, foi abraçado com força pela garota que assistia à luta. Com tristeza nos olhos, a menina perguntou se ele o matou. Hiro também respondeu com tristeza que Mikhail é um dos 7 males do futuro. A menina disse que ele não deveria assumir todas as preocupações. Ela pegou o braço do cara e Hiro perguntou se tinha acontecido alguma coisa. A menina respondeu que não era nada, a não ser uma ligação da administração. E o cara perguntou quem ligou. A menina disse que o patrão ligou. Disse para ele se cuidar e sugeriu que fizéssemos as malas e fôssemos embora. Enquanto Hiro se vestia, a garota disse que o cara que estava preso na masmorra do 5º nível saiu. Hiro ficou surpreso e olhou interrogativamente para a garota. Ela mostrou o telefone e disse que ele poderia se tornar o segundo Hiro. E agora essa notícia está em todos os canais. A garota disse que o nome dele era Steve. Ele estava trancado em uma masmorra no 5º nível e perguntou surpresa se o cara realmente não lembrava, pois ela até colecionava artigos para ele. Hiro olhou atentamente a foto do cara e disse que não se lembrava dele. A garota perguntou surpresa se ele realmente não se lembrava dele. Ela disse que talvez ele fosse um espadachim desperto, mas Hiro respondeu que despertaria em 1 ano. A garota disse que ele era um druida e se ele realmente voltasse de onde dizem, então um portal para o 4º planeta poderia ser aberto. Hiro não demonstrou, mas ficou muito preocupado com as notícias sobre o 4º planeta. Ela disse que Steve é apenas nível F. É surpreendente que ele tenha voltado. Hiro ouviu a garota e pensou que isso era simplesmente impossível. Ele refletiu que já vivia há mais de 500 anos, e esta era a 25ª regressão. Graças a isso, ele conhece todos os despertares e os principais acontecimentos. Porém, Steve não está entre os grandes nomes, e em todo esse tempo nunca ouviu esse nome. Ele continuou pensando que a história, claro, pode mudar um pouco, mas o efeito borboleta tem seus limites. Mikhail deveria morrer em 10 anos. E o fato de Ana estar viva, embora devesse ter morrido há 2 anos, também pode ser chamado de efeito borboleta. No entanto, os principais acontecimentos, como o aparecimento da masmorra de 7º nível ou a ligação com o 4º planeta, nunca mudaram. Isto significa que nos próximos 5 anos não haverá aparecimento de um 4º planeta. A garota perguntou se seria melhor atrair Steve para o lado deles. Hiro pensou por um momento e respondeu honestamente que não sabia. A garota acrescentou que ele hoje é o cara mais popular do país, mas Hiro disse que por enquanto eles deveriam vigiá-lo. Lembrando-se dos assustadores monstros gigantes, Hiro pensou que o fim chegaria em breve. Monstros devoraram pessoas como se fossem lanches, e a humanidade que sobreviveu ao cataclismo começa a entrar em colapso devido a invasões subterrâneas. Enormes wyverns vermelhos voavam em bandos pelo chão. Eles atacaram pessoas cuspindo fogo, e tudo porque monstros cobriam o céu e a terra. Os mercenários lutaram contra os monstros, mas a única opção para os despertos sobreviverem era o país para onde se mudaram. Esta é a razão pela qual Hiro permanece neste país, apesar de ser chamado de traidor de sua terra natal. Enquanto as masmorras deste país forem organizadas por pessoas verdadeiramente talentosas, este lugar será o melhor para a sobrevivência. Os refugiados virão para este país em barcos, felizes por terem conseguido. Hiro irá conhecê-los e as pessoas dirão que já que ele está aqui, eles estão definitivamente salvos. Ele pensou que seus compatriotas sobreviventes o chamariam de Salvador, e não de traidor de sua terra natal. Ele imaginou como seria chamado de herói Hiro, e um sorriso quase imperceptível apareceu em seus lábios. A garota olhou para ele surpresa, e Hiro, sem graça, disse que parecia que era só um show. Ana não entendeu o que ele quis dizer, e o cara explicou que era apenas uma farsa. Mas a menina não acreditou, e disse que não era só o Ministério da Defesa que o queria. Hiro disse que se sobrevivesse ao fim, não seria tarde demais para buscá-lo, e novamente sugeriu esperar. O Hospital Shinson é um dos poucos edifícios sobreviventes na cidade. Melissa entrou no quarto de Jin sem bater, afastando-a da leitura. A menina se aproximou da loira e perguntou se doía, mas ela respondeu que ainda doía. Melissa não acreditou e disse que tudo parecia errado, mas a menina voltou a repetir que doía muito. A morena não acreditou e disse que por todo o hospital estavam discutindo que todas as noites um cara mascarado vinha até ela e perguntava se era Steve. Mas Jean mudou rapidamente de assunto e perguntou se ela havia comprado o que pediu. Melissa colocou o pacote sobre a mesa e disse que felizmente havia encontrado para ela um homem e comida. A garota colocou comida e uma jarra de café sobre a mesa, mas o olhar de Jean mostrava descontentamento. Ela balançou a cabeça e disse que queria um sabor diferente, ao que Melissa respondeu que era da mesma cor. Jean pareceu chateada com a caixa de comida e acrescentou que queria um frango diferente. Melissa começou a perder a paciência. Sua palma ficou branca e ela disse para comer o que eles estavam dando. Apesar da insatisfação, o frango foi comido e o café bebido. Jean recostou-se satisfeita no travesseiro e, segurando a barriga, disse que estava saciada.
Melissa sorriu irritada e disse que como estava cheia, era hora de trabalhar. Mas Jean já havia fechado os olhos e, em meio à sonolência, disse que começaria quando tirasse uma soneca. A palma da mão de Melissa voltou a brilhar e com um sorriso maldoso ela pediu para a menina não falar bobagens. No momento seguinte, a sala foi iluminada com uma luz forte e o grito de Jean foi ouvido na sala. E desta vez na sede da CIA. A tela mostrou a notícia de que Hiro finalmente derrotou Mikhail. O homem atrás do monitor não acreditou na notícia e se perguntou como Mikhail poderia ser derrotado. O cara que estava perto da mesa disse que o Hiro estava progredindo um pouco mais e ele chegaria ao nível SS. A próxima notícia foi que após retornar da masmorra, Steve não apareceu em lugar nenhum, nem mesmo em ataques. O cara mostrou a foto e disse que foi tirada recentemente. O homem olhou para a foto de Steve alimentando os pombos e perguntou onde era esse lugar e o que ele estava fazendo ali. O cara disse que vai lá com frequência, e o homem perguntou se ele estava sozinho. O homem ficou surpreso se ele estava realmente conversando com pombos. E o cara disse que parecia estar apaixonado não correspondido ou algo parecido. O homem ficou bravo e disse que poderia apresentá-lo a muitas garotas lindas. Ele acrescentou que de qualquer forma era impossível que Steve fosse assumido por outra pessoa e perguntou ao cara se ele entendia isso. O cara disse que pela manhã um grupo especial de seu pessoal foi para o país onde Steve mora. Ele estava claramente assustado e acrescentou que o céu estava um pouco turbulento no momento. Mas o homem não entendeu o que eles estavam falando e perguntou por quê. Um enorme avião voou pelo céu, cortando as nuvens, tendo como pano de fundo o céu azul. A menina e a mãe sentaram-se em seus lugares e a menina olhou atentamente pela janela. De repente, ela ligou para a mãe e disse que um lindo pássaro estava voando lá fora. A mulher ergueu os olhos da leitura e olhou com interesse pela janela em busca do pássaro. Mas a curiosidade no seu rosto transformou-se em medo quando viu o pássaro. Um monstro vermelho com boca com presas voava para fora da janela. Era um pequeno wyvern que voava perto do avião, como se estivesse brincando de pega-pega. Outros passageiros também perceberam e começaram a se aproximar da janela, raciocinando que aquele pássaro era de alguma forma estranho. Mas os dois homens sabiam com certeza que não era um pássaro e ouviam com entusiasmo as conversas dos passageiros. Um disse que era um wyvern e o segundo acrescentou que, embora fosse pequeno, ainda era perigoso. O cara disse que a masmorra do wyvern está aberta e acrescentou que eles precisam relatar isso quando pousarem. De repente, o cara disse com medo que se a masmorra do wyvern estivesse aberta. Mas ele não terminou de falar, porque um enorme wyvern, maior que um avião, apareceu do lado de fora da janela. Ela voou até o avião e, abrindo a boca, soltou fogo, incendiando o avião. O avião pegou fogo e começou a derreter naquele exato segundo. Tendo terminado no avião, o wyvern voou e se juntou ao bando de outros monstros que enchiam o céu. E as notícias relataram que uma explosão ocorreu na masmorra do wyvern, e muitos monstros escaparam. Enquanto isso, 2 SUVs dirigiam por uma estrada de terra e alguém perguntou se eles realmente haviam dirigido para o deserto. Chad estava dirigindo e disse que eles estavam lá. Mas Donnie não acreditou e o cara também começou a duvidar. Donnie olhou para frente com medo e perguntou a Steve se aquela não era a maldita casa, mas Steve não viu nada. Donnie apontou para a casa de 2 andares à frente e Monk suspirou profundamente. Aproximando-se, o cara exclamou que aquela era uma casa realmente maldita. Estava coberta de era, o vidro estava quebrado e um corvo estava sentado no telhado. Os rapazes desceram do carro e não conseguiram conter as emoções da casa que viram, reclamando que não era nem adequada para passar a noite. Donnie perguntou se havia internet aqui, e Jim disse com medo que pensou ter visto um fantasma no 2º andar. Os rapazes não acreditavam que realmente teriam que dormir aqui. Parecia que o prédio iria desabar se eles entrassem. Jean continuou falando sobre o fantasma. Jean, com raiva, disse a Melissa que ela não poderia morar aqui, e pediu para a menina ficar mais quieta. Melissa virou-se para Steve e perguntou se aquilo era incomum para eles porque esperavam algo diferente. A menina, com um largo sorriso, disse que amanhã começariam os trabalhos de restauração aqui. Mas Steve disse que não precisava de nada. Gostou de tudo mesmo assim e perguntou se era possível se acalmar. Jim agarrou o cara pela jaqueta e puxou levemente em sua direção, perguntando se ele tinha enlouquecido. Mas Melissa interveio na conversa, dizendo que pessoas com instintos selvagens têm um ponto de vista especial e sugeriu marcar o território. Steve não entendeu a proposta e a garota disse que eles poderiam fazer o que quisessem em seu território. Steve gostou da proposta e sua mão começou a brilhar. Os vagalumes começaram a se reunir em torno do nosso herói, e todos os outros apenas observaram com cautela. Melissa perguntou surpresa o que era, e Jim respondeu calmamente que era o espírito da árvore. O fluxo de vagalumes tornou-se maior, e fadas menores começaram a voar para fora deles, espalhando-se para os lados. Melissa perguntou o que ele estava fazendo, e Jean respondeu que ela disse para marcar o território. Pequenas fadas se espalharam pelo perímetro e começaram a jogar sementes no chão,
de onde imediatamente começaram a brotar brotos. As árvores começaram a crescer a partir desses brotos a uma velocidade incrível. Os caras do clã de Steve observaram com alegria a velocidade, e Chad disse que árvores enormes cresceram em um instante. Os caras não acreditaram na realidade do que estava acontecendo, e alguém disse que agora eles têm uma cerca. O ânimo começou a voltar, e Steve disse longamente que o trabalho estava feito. Ele disse que estava a cerca de 1 quilômetro de casa, que assim fosse. Melissa deu uma risadinha nervosa e disse que era simplesmente maravilhoso. Chegando mais perto, ela disse que este lugar será designado como Guilda de Steve, e tudo o que está neste território